Olá traders, bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre alguns aspectos que eu considero que são primordiais, acima de tudo, que são aspectos que te podem eventualmente ajudar na tua carreira de trader. Tenho sido bombardeado com muitos pedidos de pessoas que me pedem para eu ser um pouco mais pormenorizado nas minhas análises, basicamente fundamentais, principalmente fundamentais, e hoje vai ser uma das coisas que eu vou fazer neste vídeo. Vou falar a nível técnico de dois, pelo menos dois ativos principais, os ativos mais negociados no mundo inteiro, e depois vou também falar um pouco na parte técnica e vou falar também um pouco na parte mais fundamental. A parte fundamental é algo que muitas pessoas têm alguma dificuldade em perceber como é que a análise fundamental se conjuga com a análise técnica e como é que ela pode nos ajudar, a nós traders, a ter melhores decisões no mercado. Vou também então abordar hoje o conceito da corretora com quem eu estou a trabalhar já há mais de 7 anos, não é novidade para ninguém, toda a gente sabe que eu trabalho com esta corretora há bastantes anos, pelo menos que eu me lembro, talvez há uns 7 anos, mas eu hoje vou trazer algumas novidades desta corretora, que na verdade é a patrocinadora também deste vídeo, e eu vou já falar acerca disso já de seguida. Entretanto, para quem não me conhece, o meu nome é Luís Barata, sou trader nos mercados financeiros desde 2013, portanto há 13 anos já, a caminho já dos 14, portanto sou um trader profissional, sou um trader que vive dos mercados e tenta com este tipo de vídeo trazer alguma educação para as pessoas que querem aprender sobre mercados financeiros de forma real e de forma sustentada. A minha ideia é sempre passar o máximo de conteúdo para que tu possas perceber que os mercados financeiros não são não é digamos, não é uma profissão fácil de operar nos mercados financeiros, mas também não é um bicho de 7 cabeças, desde que tu saibas o que estás a fazer, desde que tenhas os conhecimentos mínimos e básicos para que tu possas começar a entender como é que os mercados funcionam. Tu também podes ter a capacidade de um dia, se eventualmente quiseres, tornar-te um trader profissional e até, quem sabe, viver dos mercados financeiros. Então hoje vou falar sobre, conforme eu estava a dizer, vou falar sobre a corretora com quem eu uso. Vamos já passar aqui para o meu computador e eventualmente vou falar um pouco o que é que ela tem, o que ela realmente traz de novo e como é que tu, sendo um trader novo ou até já sendo um trader com experiência, obviamente o que é que tu podes ganhar com esta corretora. Estamos já aqui então na corretora, obviamente que não é novidade para ninguém, estou a falar da Active Trades. A Active Trades é uma corretora que já opera nos mercados desde 2001, portanto é uma corretora com mais de 2 décadas de experiência, mais de 20 anos no mercado. Na verdade, neste momento que eu estou aqui a gravar o vídeo, já é uma corretora que trabalha já há 24 anos nos mercados e é uma corretora que sempre foi bastante premiada, e vocês podem ver isto aqui no site dela. Ou seja, porque é que tu eventualmente podes operar e podes confiar na Active Trades, principalmente porque já foi premiada mais de 25 vezes a nível internacional. 25 prémios a nível internacional não é fácil, as pessoas podem pensar são apenas 25 prémios, mas não, estamos a falar a nível internacional, nós estamos a falar a nível de um determinado país, o que é obviamente mais difícil de conseguir. E neste caso, nestes mais de 20 anos que a Active Trade está nos mercados, ela realmente tem sido, digamos, uma corretora, digamos, de prestígio e tem sido uma corretora âncora, ou seja, é uma corretora que as pessoas podem olhar e que podem realmente confiar, porque eu próprio falo por mim, obviamente, aliás, eu só falo por mim, não falo pela experiência de outras pessoas. Eu nestes 7 anos, penso que são 7, se não forem 7 são 8, mas seguramente são 7 anos que eu funciono com a Active Trades. É uma corretora que nunca me deu um único problema, é uma corretora que eu consigo depositar o meu dinheiro lá muito rapidamente, e isso também é transversal nas corretoras todas. O que não é transversal nas corretoras todas é tu querer sacar o teu dinheiro da corretora para a tua conta do país onde estás, seja Portugal, seja o país onde tu estás a viver. E no caso da Active Trades, ela consegue, em questão de minutos, consegue fazer com que tu consigas sacar os teus lucros ou o teu dinheiro que tens naquela conta para a tua conta do país onde estás, e isso para mim é primordial. É um dos fatores principais, é a rapidez de colocar fundos numa corretora, mas tão importante como colocar lá fundos é também realmente a gente ter a possibilidade de poder retirar os nossos fundos ou os nossos lucros da corretora para podermos colocar no nosso país, na conta do nosso país, e eventualmente podemos usar esse dinheiro. Outra coisa que esta corretora tem e que tu podes
podes perceber claramente, é uma corretora obviamente internacional, é uma corretora com mais de 100 mil utilizadores diariamente, ou seja, consegue realmente ter uma expressão bastante grande e atua e tem uma atuação em mais de 170 países no mundo inteiro. Ou seja, 170 países é obra, não é para qualquer um. E tem outra coisa que eu também considero bastante importante, que é a situação, digamos, da proteção dos nossos fundos. Ou seja, todos nós estamos protegidos com algum problema. Normalmente, quando nós colocamos os nossos lucros numa corretora, nós sabemos que o dinheiro vai para lá, mas não sabemos muito bem o que é que acontece. Esperamos nós que a corretora esteja a tomar bem conta do nosso dinheiro. No caso da Active Trades, quando tu fazes, digamos, um depósito para Active Trades, tu na verdade estás a fazer um depósito para uma conta que é segregada da própria Active Trades. O que isto significa, na verdade, é que tu tens sempre a possibilidade, digamos, de caso acontecesse alguma coisa de má à Active Trades, caso a empresa tivesse algum problema, tu poderias sempre sacar o teu dinheiro na forma rápida como a gente saca sempre, sem que isso tivesse diretamente a ver com a Active Trades. Ou seja, são contas segregadas em que dá muita proteção aos investidores e obviamente também dá um pouco de paz de espírito à própria corretora, porque sabe que tem ali, digamos, uma mais-valia para oferecer aos seus clientes. Passando um pouco aqui mais abaixo, relativamente então à parte, digamos, dos ativos com que nós podemos eventualmente negociar nesta empresa, tu podes ver que é uma empresa que não tem retoques, ou seja, recounts, não é retoques, é recounts, ou seja, não tem novos preços por cima de outros preços, ou seja, eles oferecem sempre a melhor execução possível para todos os traders, e isto não é só para traders que têm muito dinheiro nas suas contas. Normalmente o que acontece com outras corretoras é que as corretoras, de acordo com o dinheiro que as pessoas lá têm, é conforme começam a dar mais benesses e mais benefícios a essas pessoas com maior poder capital na corretora. E no caso da Active Trades, não. Ou seja, tenhas lá tu $100 ou 100 euros, ou tenhas lá 100 mil, é exatamente igual, ou seja, a parte, digamos, da melhor execução está disponível para toda a gente. Não há nenhuma descrição entre os bons traders e os traders que ainda são iniciantes. Isso não existe, o que é ótimo, porque faz com que cada vez mais traders novos possam confiar na corretora e possam ter a certeza que têm o melhor serviço possível. Outra coisa é a execução ultra rápida, ou seja, as ordens, quando tu queres abrir uma ordem no mercado, ela é relativamente. Aliás, eu estou a dizer relativamente, mas não é relativamente. A palavra certa é ultra rápida mesmo, porque ela é. Mal tu clicas na tecla do rato, está logo a abrir a posição que tu estás a indicar no gráfico, o que é ótimo. Porquê que é ótimo? Porque muitas pessoas às vezes sofrem com problemas de algum delay neste tipo de situação. Muitas vezes tu vês uma oportunidade de entrada, tu clicas para entrar e passado 1 ou 2 ou 3 segundos é que a ordem é ativada no gráfico. O que isto quer dizer é que às vezes podem pensar que 1 ou 2 ou 3 segundos não é muita coisa, mas na verdade para quem está nos mercados financeiros é quase tudo, porque quando tu vês o preço num determinado ponto e se vês que está na altura certa para tu entrares, naquele ponto ali específico, e basta 1 ou 2 segundos para o preço subir ou descer, e tu quando vais entrar já não vais entrar na ordem, na zona que tu querias, e acaba por ser normalmente penalizador para as pessoas que estão, digamos, a ter este tipo de experiência mais com uma execução muito mais lenta, e neste caso da Active Trades é uma experiência extremamente rápida. Outra coisa são os preços imbatíveis, ou seja, não existem taxas ocultas, o que eles anunciam é aquilo que realmente que cobram, ou seja, não há aqui truques por baixo, digamos, das mangas, e aquilo que eles te mostram no site é exatamente aquilo que acontece. Outra coisa são os seus spreads, que é uma das coisas que a Active Trades é conhecida, é pelos seus spreads. Ele tem spreads extremamente baixos, muitos deles abaixo de meio pip em relação aos pares de Forex, e tu vais ver que muitas vezes os spreads são quase a zero, ok? Isto acontece porquê? Porque, para que tu possas perceber, as corretoras funcionam e trabalham e lucram, obviamente, com as taxas que eventualmente cobram aos seus clientes. E no caso de grande parte de corretoras com que eu já trabalhei, infelizmente tinham spreads altos e é através dos spreads que as corretoras ganham dinheiro. O que é que acontece? Quando uma corretora é séria e tem spreads baixos, tu podes te perguntar como é que esta corretora ganha dinheiro se tem os spreads tão baixos. A questão é muito simples, é que elas trabalham por número de traders. Imagina, se eles têm mais de 100 mil traders a operar diariamente, eles podem, como têm uma base de clientes muito grande,
eles podem cobrar muito menos a cada trader do que cobrariam se tivessem uma base, por exemplo, de 50 mil traders, ok? Portanto, é muito claro perceber isto. Quanto maior for o número de traders que têm a operar, de traders e de instituições e digamos, de empresas a operar com eles, quanto maior for o número, digamos, de pessoas que estão a entrar, digamos, na sua corretora e a operar, menos eles podem cobrar a cada cliente individual e, neste caso, a corretora não perde com isso e, neste caso, quem ganha somos todos nós, que acabamos por ter spreads muito melhores em relação a muitas outras corretoras que estão aí há menos tempo e que, obviamente, que têm menos clientes e, como têm menos clientes, têm, obviamente, que cobrar mais com comissões, com spreads mais altos e por aí fora. Ok? Portanto, é bastante importante perceber isto. Relativamente aqui à parte, digamos, dos ativos, podes perceber claramente que a Active Trades trabalha com spot cambial, portanto, estamos a falar de Forex, trabalha com CFDs, trabalha com ações, trabalha com índices, com criptomoedas, com ETFs e com matérias-primas e por aí fora. Tu basta clicares aqui, basta vires aqui para perceber o que é que estamos a falar. Por exemplo, no spot cambial podemos ver claramente os pares principais que estão, digamos, aqui a mostrar aqui no gráfico. Nós neste preciso momento podes ver que o par euro-dólar está com um spread de 1.7. Não te assustes com este spread, porque eu estou a gravar este vídeo a um sábado. Podes ver claramente que o mercado aqui diz mercado fechado. Quando os mercados estão fechados, todos os spreads aumentam. Isto é, para quem não sabe, aumentam sempre que os mercados estão fechados e quando abrem novamente, obviamente os spreads descem a pico. Por isso é que tu estás a ver estes valores, digamos, de valores de 1.7, aqui no GBP/USD 18.7, ou seja, isto são valores de mercado fechado que não contam, neste caso, para os traders, uma vez que, mesmo que tu quisesse ir ao mercado colocar uma ordem hoje, que é sábado, o mercado está fechado, nem conseguirias fazê-lo, portanto não tens como eventualmente pagar este spread nunca na vida, ok? Relativamente à parte das ações, temos a parte então aqui das ações, Tesla, Apple, Meta, por aí fora, podes negociar também aqui os índices também, os vários índices que existem, os índices europeus e índices americanos, podes ver aqui toda a informação que eles têm. As criptomoedas, claramente, pronto, as criptomoedas mais conhecidas e até as menos conhecidas, eles têm uma panóplia, digamos, de ativos que eventualmente tu podes negociar. Nos ETFs, ou seja, tens aqui os ETFs, basicamente os mais importantes e aqueles que realmente são mais voláteis e aqueles que trazem alguma volatilidade para o mercado. As matérias-primas já vimos, estamos a falar do ouro, estamos a falar do crude oil, do Brent, da prata, do trigo, do gás natural, por aí fora. E depois temos então aqui os títulos de tesouro do Eurobond, o Eurobond, o United States T-Bond e por aí fora, ok? Estamos aqui a falar então basicamente dos títulos do que toca aos países principais, Europa e Estados Unidos. Voltando um pouco aqui mais abaixo, podes ver aqui uma das coisas que eu dou muito valor em relação a Active Trades, que é a situação de terem várias opções de plataforma. Ou seja, normalmente o pessoal oferece, as corretoras ditas normais, oferece-te uma ou duas corretoras, uma ou duas plataformas para tu poderes operar. No caso da Active Trades, tu tens na verdade até 4 plataformas diferentes. A primeira, aliás, as duas mais conhecidas, obviamente, podes ver aqui claramente, estamos a falar do MT4 e o MT5, são plataformas da MetaTrader, são aquelas, digamos, que são as mais antigas, são aquelas que são mais negociadas, onde grande parte das pessoas coloca as suas operações e, obviamente, que já não é novidade para quem está nos mercados, a plataforma MetaTrader 4 e a plataforma MetaTrader 5. Por outro lado, tem duas novidades aqui, que já não são tão novidades quanto isso, eu já opero com eles há alguns anos portanto, já não é assim uma novidade tão grande, mas de qualquer das formas que eu te quero falar, tem a ver com a plataforma Active Trader. Digamos, estas imagens que tu vais a ver aqui, e eu vou falar nisso aqui digamos, no vídeo de hoje, vamos a fazer aqui uma análise a dois ativos na plataforma Active Trader, para tu perceberes como é que ela funciona. É uma plataforma que se baseia muito no próprio TradingView, mas eu depois vou falar um pouco melhor acerca disso. A plataforma Active Trader é uma plataforma que tu podes usá-la, é uma plataforma, digamos, dedicada da Active Trades e que tu, eventualmente, podes usá-la sempre que quiseres. Mas para isso terás que abrir conta Active Trader, ou seja, para que tu possas perceber, existem então aqui 4 plataformas. Tu, se quiseres operar apenas na plataforma MetaTrader 4, tu terás que abrir conta na própria plataforma MetaTrader 4. Se quiseres operar com o MetaTrader 5, tu tens que abrir uma conta na MetaTrader 5. Se quiseres operar com a Active Trader, tu vais ter que abrir a plataforma da Active Trader, abrir conta na plataforma Active Trader. O que isto significa é o seguinte:
Se tu abris conta no MetaTrader 4, tu não vais conseguir operar a tua conta MetaTrader 4 na plataforma MetaTrader 5 e vice-versa. No entanto, se tu abris plataforma, se abris uma conta na plataforma Active Trader, tu vais poder operar na própria plataforma da corretora, mas também vais poder operar no próprio TradingView. O TradingView, para quem sabe, aliás, para quem não sabe, é a plataforma mais negociada no mundo inteiro. Existem milhões de traders e de empresas que utilizam o próprio TradingView para poder operar. E neste caso, tu podes operar na própria plataforma da corretora, mas se eventualmente, se tu és uma pessoa que está muito habituada ao TradingView e queres operar diretamente no TradingView, tu, através da tua conta Active Trader, tu podes operar no TradingView. Portanto, claramente é uma questão de escolha. Se gostas da plataforma MT4, este é o exemplo de uma plataforma MetaTrader 4, não é novidade para ninguém. O MetaTrader 5 é muito parecido com o MetaTrader 4, mas é um pouco mais evoluído. Foi a segunda versão da plataforma MetaTrader 4, passou para a MetaTrader 5. Depois temos a Active Trader, conforme a gente estava aqui a ver, que é a plataforma da corretora, e depois temos o próprio TradingView, que também podes operar diretamente no TradingView, e isto para mim é um dos fatores primordiais e é uma das razões pela qual eu continuo a operar com a Active Trades. Ou seja, eu sempre usei o MetaTrader 4 numa fase inicial, depois abri conta com o MetaTrader 5, depois abri conta com o Active Trader e a partir daí eu opero tanto com o Active Trader como com o TradingView nas minhas operações de mercado, ok? Estamos então aqui a falar nos vários instrumentos, que já falei acerca disso, e podemos então ver claramente que temos aqui muita informação. Este é o site deles, podes ver, activetrades.com.pt, podes pôr só .com, mas eventualmente o .pt é por estar traduzido para, obviamente, para português. Para quem não domina o inglês, acaba por ser um site bastante fácil e, eventualmente, tu podes sempre tirar partido de muita coisa. E a gente já vai ver melhor isso também na própria plataforma, mas tu podes ver que na Active Trades tens aqui webinários, ou seja, estes webinários educativos, tu podes sempre entrar lá, ver, aprender, ou seja, a ideia da Active Trades é trazer conhecimento a todos os seus clientes. A empresa não tem interesse nenhum em ter clientes que metem lá algum dinheiro e que depois estouram o dinheiro todo e vão-se embora, no final, digamos, da conta está zerada. Nada disso. A corretora a Active Trades tem todo o interesse em educar os seus clientes e fazer com que eles se mantenham o máximo tempo possível na corretora e, obviamente, que aprendam cada vez mais sobre mercados para que possam ganhar cada vez mais dinheiro. Isto é lógico. Se uma pessoa que está no mercado começa a ganhar dinheiro, obviamente a própria corretora também começa a ganhar dinheiro pelas transações que o cliente faz. Portanto, acaba por ser uma parceria win-win, é uma parceria em que ganham ambas as partes. Portanto, a corretora tem todo o interesse que tu sejas uma pessoa instruída nos mercados e que não venhas para aqui com ideias e com truques, com esquemas de enriquecimento rápido, que isso não acontece, isso não existe. Portanto, a ideia aqui é teres os pés bem assentos no chão, é aprenderes e teres então a informação completa e o máximo possível para que tu possas tomar as tuas decisões no mercado mais assertivas e mais esclarecidas possível, ok? Relativamente à parte de notícias e de análises, tens também aqui um separador no próprio site onde tu podes clicar e podes ver as várias análises que são, digamos, colocadas, análises de mercado, análises macro, e a visão de mercado também, que é bastante importante, ou seja, onde tu podes eventualmente ver a informação que a corretora coloca e, obviamente, podes clicar digamos, numa notícia e ver qual é, digamos, a informação relativamente àquilo que está a acontecer no mercado. Neste caso foi através do Ricardo Evangelista, que é, digamos, o CEO da Active Trades na Europa. Portanto, podes ver que não é apenas um funcionário da Active Trades que coloca informações lá, ou seja, não é só o Ricardo que coloca lá, obviamente, a informação, mas todas as notícias que aparecem no site da empresa são analistas credenciados, são analistas que sabem o que fazem, e neste caso até podes ver que o Ricardo Evangelista é o CEO da própria empresa no que toca ao mercado, digamos, da Europa. Bem, já estamos então aqui na plataforma da corretora, da Active Trader, e basicamente eu vou-te passar só aqui umas luzes, como é que ela funciona, bastante intuitiva, e tu vais facilmente conseguir perceber o seu funcionamento. E rapidamente tem uma curva de aprendizagem bastante rápida. Se te reparares bem, ela é muito parecida com aquilo que a gente já falou há pouco, que é o TradingView. Na verdade, ela tem a sua base no TradingView e por isso é que se torna mais fácil também do pessoal conseguir avançar um pouco mais rápido no seu funcionamento. Primeiro que tudo, então, temos aqui nos mercados, temos aqui uma lista de mercados, obviamente que de ativos. Aqui podes escolher os ativos que queres,
ok? Desde os criptos, às shares, às ações, aos índices, às commodities, por aí fora. Tu escolhes aqui e colocas aqui na tua lista, tá bem? Depois, tu podes fazer aqui, entrar aqui dentro de cada um deles e vais, aliás, aqui no lápisinho, tu vais ver que tens a parte do compacto, que é esta imagem que te aparece, e tens a opção de ser também um pouco mais expandido, ou seja, com sentimento de mercado, que é, digamos, aqui este termómetrozinho que aparece aqui, que é o sentimento de mercado no que toca à compra e à venda do ativo, e tens o relógio da sessão, ou seja, neste caso este relógio está aqui, está fora de, digamos, do contexto, porque obviamente, como eu já disse, a sessão, aliás, estou a gravar no fim de semana e por isso é que o mercado está fechado e tem este valor aqui completamente desincronizado com o mercado normal, está bem? Neste caso eu vou sair daqui e então tens aqui depois também do lado a parte do calendário. O calendário é bastante importante porque vais poder adotar este calendário de acordo com aquilo que tu pretendes. Na verdade, um calendário é uma coisa que é uma ferramenta altamente interessante e importante para qualquer trader que queira operar nos mercados financeiros. O calendário económico é um calendário que te dá as indicações dos preços, das notícias e dos resultados relativamente às indústrias, relativamente aos países que afetam diretamente as moedas desses países. Portanto, é muito importante todos os dias de manhã, quando tu vais para entrar no mercado, tu vais consultar qual é o calendário económico para aquele dia, para que possas perceber quais são as notícias que possam ter maior impacto nos ativos que queres negociar naquele dia, está bem? Neste caso, aquilo que tu podes fazer é escolher hum, digamos, os dias que queres. Neste caso, eu vou escolher aqui, por exemplo, do dia 17 ao dia 21, portanto, e temos aqui uma série de eventos que aconteceram nesta semana que passou. Neste caso, como são muitos eventos, eu olho aqui e vejo que a importância, os filtros, eu gosto de trabalhar com importância máxima, porque vai-me filtrar muitas informações que são importantes. Aliás, vão filtrar, sim, aquelas que são importantes e aquelas menos importantes que não têm grande impacto no mercado ficam de fora. Neste caso, eu escolho aqui a importância mais alta, ok? E vou escolher os países que eu quero. Neste caso, eu vou escolher aqui o país dos Estados Unidos e, eventualmente, da área, da euroárea, ok? Podes escolher qualquer país que tu queiras e ficas com eles aqui selecionados. Neste caso, com esta seleção, podes ver que estas são as notícias que saíram no passado, nesta passada semana e eventualmente que têm impacto principalmente no dólar, ok? Neste caso do dólar, sempre que eu estiver a negociar, por exemplo, euro-dólar, vai ser bastante importante eu consultar se há notícias antes que possam afetar diretamente a independência, digamos, da notícia, ou para cima ou para baixo. Não é a independência, é a direção. Na verdade, é a direção, ok? É muito importante. Portanto, isto é a parte do calendário, tu podes deixar como tu quiseres, escolhes como queres e ele está sempre aqui disponível na tua Active Trader. Outra coisa é o Market Buzz. O Market Buzz vai-te mostrar quais são os assuntos que são mais falados naquela altura que estás a consultar. Por exemplo, tu podes ver que aqui, relativamente às ações, o que é mais falado é a Nvidia, ou seja, com 1551 menções. Eu, se clicar aqui, vou entrar aqui num separador à parte, onde me diz qual é, digamos, a informação relativamente à Nvidia. Notícias que têm a ver com a Nvidia aqui de lado, ok? E depois diz-me realmente as menções que foram feitas e por aí fora, ok? E tu podes consultar isto de acordo com aquilo que tu quiseres. Neste caso, está nas ações, mas tu, se quiseres as moedas, por exemplo, tu podes ver que eventualmente deve ser o euro-dólar. Exatamente. O euro-dólar é o mais mencionado porque, obviamente, é o par mais negociado do mundo, ok? E tu podes ver e ver qual é a ideia do que é que está a ser falado. Porquê que isto é importante? Porque mete mais ou menos a volatilidade daquele ativo. Ok? Portanto, quando tu vês que há uma grande menção, neste caso, ao euro-dólar, significa que o euro-dólar, face aos restantes ativos, eventualmente é o ativo que está com mais volatilidade e, como tal, como é o que tem mais volatilidade, é mais pessoas a participarem neste euro-dólar, obviamente vai ter mais notícias relativamente ao mesmo, está bem? Outra coisa é a parte das mensagens, são as mensagens entre a Active Trades e a tua conta, digamos, da Active Trader, e tens a parte das notícias que basta clicares aqui e tens as notícias relativamente a uma panóplia de informações, desde índices, desde ações e por aí fora. Eurodólar, por exemplo, tens aqui uma notícia do Eurodólar que te explica aqui
neste caso, com o euro, é expectável que esteja a negociar num canal, neste caso, num canal horizontal, eventualmente, ok? Portanto, basicamente é isto. Tens aqui a opção de poder escolher a aparência mais escuro ou mais claro, tu escolhes o que queres, e eventualmente aqui podes escolher as tuas definições. E basicamente é isto. Não tens aqui muito mais que te possa distrair. O que tu vais querer, obviamente, é ir aqui à parte dos pares, dos ativos, para fazeres a tua análise e para eventualmente perceberes o que é que vais fazer, se vais comprar ou se vais vender. Neste caso, conforme eu já mencionei, eu vou esticar aqui um pouco mais aqui o meu gráfico. Basta vires aqui esta setazinha aqui subtil e o gráfico fica maior. Neste caso, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou falar aqui um pouco sobre o euro-dólar, desde o seu ponto, digamos, mais para trás, ou seja, vou abordar o euro-dólar porquê? Porque é o ativo mais negociado do mundo, e acho que, falando um pouquinho mais na parte da análise fundamental e também um pouquinho da análise técnica, pode ser que te ajude na tua jornada daqui para a frente a perceber melhor o porquê que este ativo sobe tanto ou desce tanto e porque que ele às vezes também está numa situação de lateralização, ok? Portanto, o que eu vou fazer então é, vou puxar aqui o dólar para o time frame de um dia, que por acaso já está, ok? E vou abordar aqui, eventualmente, alguns conceitos que são interessantes para tu perceberes o porquê de, eventualmente, este ativo estar tão volátil nestes últimos anos. A primeira coisa que convém tu perceberes, e eu aqui vou falando um pouquinho sobre a análise técnica e vou misturando um pouco com a análise fundamental para tu perceberes o porquê que um origina o outro. Deixa-me só salientar aqui uma parte importante, que eu acho que é importante, que é, se tu és um trader que quer ter lucros no futuro, no mercado, e se queres fazer uma carreira de trader, tu não te podes basear só na análise técnica. A análise técnica por si só não chega para tu conseguires criar uma carreira de trader e um dia viveres eventualmente no mercado. O que acontece é que tu tens que conciliar sempre a análise técnica com a análise fundamental, razão pela qual então eu vou falar das duas, ok? E se tu pensares um pouco, tens que pensar da seguinte forma: a análise técnica, na verdade, é o que te vai dizer quando é que tu deves entrar no gráfico. Eventualmente tu estás a analisar, estás a fazer a tua análise no gráfico, tu estás a fazer análise técnica, ele vai determinar qual é a altura certa para tu entrares. Mas a análise fundamental é aquela que te vai determinar se tu deves entrar comprado ou eventualmente deves procurar por entrar vendido, de acordo com os fundamentos do mapa, neste caso não é do mapa, com os fundamentos a nível mundial do que é que está a acontecer com aquele determinado ativo. Portanto, é muito importante perceberes isto. E se tiveres que pôr uma balança qual é a importância dos dois, tu podes pensar que a análise técnica é muito importante, e é, mas na verdade a análise fundamental é muito mais importante para os mercados do que a própria análise técnica. Portanto, é imprescindível que tu aprendas sobre a análise fundamental para que possas tomar decisões mais acertadas e mais assertivas, neste caso, para a tua vida de treino, está bem? Então vamos então falar um pouquinho sobre a análise, digamos, do euro-dólar. O euro-dólar esteve, digamos, teve aqui uns pontos máximos. Eu não vou largar muito para trás, porque senão vou ter que falar muito e também não quero deixar este vídeo muito longo. Que tu vamos falar a partir daqui de 2022, ok? Razão pela qual, porque é que 2022 foi um ano importante para o euro e também para o dólar? Foi importante porque o ano de 2022 nós vimos o chamado superdólar. Ouvimos falar no chamado superdólar e ouvimos falar na crise europeia. Não sei se te lembras, em 2022 foi quando nós vimos, digamos, um euro bastante fraco. Aliás, nota-se claramente aqui um euro bastante forte, peço desculpa, um euro-dólar bastante fraco, ou seja, um euro fraco e um dólar forte, e os conceitos dessa fraqueza estão, digamos, anexados a vários pontos. Em relação, vamos falar primeiro em relação à parte do dólar. Nós podemos relembrar que, nesta altura do início de 2022, nós estávamos com uma inflação nos Estados Unidos, nós não, neste caso os Estados Unidos estavam com uma inflação num pico bastante grande de 9,1% de inflação. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que obrigou a Fed a ter que tomar, digamos, decisões no que toca à, à, à parte teve que tomar decisões no que toca ao aumento das taxas de juros. O que é que levou, digamos, a esta inflação de 9,1? Foi, digamos, os estímulos fiscais massivos que houve anteriormente que levaram a que a inflação estivesse nestes níveis tão altos de 9,1. E, obviamente, numa inflação tão alta, tendo em conta que o objetivo da inflação, tanto nos Estados Unidos como pelo menos na Europa, é à volta de 2%, podes calcular que ter uma inflação a 9%
era bastante alta e era necessário tomar decisões muito importantes. E o que aconteceu foi que a Fed começou então a tomar a decisão de fazer aumento das taxas de juros para o dólar, para que começasse a controlar a inflação. Por outro lado, o que é que aconteceu na Europa? Na Europa, e outra coisa, para tu perceberes a essência, é que tu vês que quando começa-se a tomar, quando os bancos centrais começam a tomar decisões de aumento da taxa de juro para a sua moeda, o que acontece é que essa moeda começa a valorizar. A partir do momento em que o Jerome Powell, o presidente da Fed, tomou a iniciativa então de começar a aumentar as taxas de juros, obviamente começamos a assistir a um dólar a começar a ficar cada vez mais forte. Por sua vez, o euro estava numa situação também que não estava fácil, estava com uma inflação nesta altura na ordem dos 10%, agravada pela crise energética que estava a acontecer nesse momento, criando assim um nível de vida bastante alto e bastante severo. E neste caso era também necessário que a Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, tomasse decisões de aumentar também as taxas de juros para o euro. Só que o que aconteceu é que ela não tomou as taxas, não tomou a decisão de aumentar as taxas de juros na mesma altura que o dólar. Ou seja, o dólar começou a aumentar em março deste ano, 2022, ao passo que a Europa só começou a aumentar as suas taxas de juros em, salvo erro, em junho. Penso que foi em junho ou em julho, portanto, uns meses mais tarde. O que é que aconteceu? Começou a criar uma discrepância grande entre o valor do dólar e do euro. Ou seja, a partir do momento em que as taxas do dólar começaram a aumentar, as taxas de juros, o dólar começou a ganhar valor, ao passo que o euro, como não tomou a mesma decisão, e em vez de ir acompanhando a mesma situação, não, foi no sentido contrário, ou seja, como não havia decisão da taxa de juros de aumentar, o euro começou a desvalorizar bastante. Aliado a esta situação, tivemos também, como eu já falei, a crise energética, ou seja, esta crise energética, aliada ao início da guerra da Ucrânia da Rússia sobre a Ucrânia, começou a trazer cada vez mais um sentimento de insatisfação e de insegurança para a Europa. Ou seja, o que nós começámos a assistir foi a um euro cada vez a desvalorizar-se mais, ao passo que o dólar ia se valorizando cada vez mais. Ou seja, o que estava a acontecer nesta altura era que o BCE estava preso numa situação em que, como já tinha uma inflação elevada, eles começaram a criar alguns receios e só aumentaram as taxas de juros uns meses depois, e lá está, todo este processo de alguns meses de diferença fez com que se começasse a criar um fosso entre a valorização do dólar e a desvalorização do euro. A invasão da Rússia, em relação à Ucrânia, fez com que disparasse os preços do gás natural, portanto, o gás russo aumentou de preço e depois o petróleo também. Ou seja, o que aconteceu foi que começou a haver aumentos do gás e do petróleo devido à invasão, e obviamente que começámos a ter problemas graves a nível de aquecimento, porque estava-se a aproximar eventualmente o inverno na zona euro e estava-se a prever que a nossa economia ia começar a sofrer bastante devido a estas condições todas. Uma vez que o euro começou a perder valor, o que aconteceu foi que os investidores começaram a perceber que o dólar estava a ganhar força, e o que acontece quando as taxas de juros de uma moeda começam a aumentar é que, obviamente, essa moeda começa a ficar mais forte e, como tal, atrai mais investidores. E o que aconteceu foi realmente ver-se, digamos, uma variação, uma retirada de investimentos da zona euro, em que estavam investidos em euro, e os investidores começaram a apostar mais em dólar para ganhar, obviamente, mais dinheiro. E o que aconteceu foi que verificámos então um despencar do euro-dólar face, neste caso do euro face ao dólar, até atingir a chamada paridade. O que é que aconteceu? Eu vou mostrar aqui no gráfico que é mais fácil. Nós vimos então aqui o início de, digamos, alguma indecisão do que estava a acontecer. Em fevereiro, quando houve, digamos, o início da guerra, vimos claramente o euro a perder força, ganhou aqui uma ligeira força, uma ligeira, digamos, tração, mas a partir daqui então, de fevereiro, aliás, de fevereiro de 22, assim é que é. Foi quando deu início, digamos, a invasão da Ucrânia, então começámos a assistir ao despencar da situação do euro, da valorização do euro face ao dólar, pelas condições que eu já expliquei. Ou seja, o que é que aconteceu? Nós vemos que houve aqui uma altura em, digamos,
aqui em agosto, julho, em julho, foi em julho. Em julho o que aconteceu foi que toda a gente estava com algum receio para perceber o que é que iria acontecer aqui. Ou seja, porque é que aqui esta zona era bastante importante devido à paridade do dólar e do euro. Ou seja, a paridade, na verdade, é quando um euro vale um dólar. Portanto, é quando a paridade é exatamente igual. E ao ver este preço a cair até aqui, muita gente achou que esta zona daqui poderia ser uma zona de algum, digamos, de algum suporte e que poderia eventualmente dar aqui algum refúgio a pessoas que eventualmente estivessem aqui à espera para comprar euro-dólar. E o que aconteceu é que, na verdade, até funcionou por algum tempo, mas depois, na verdade, esta paridade chegou aqui a um para um, ou seja, o que aconteceu é que chegou aqui a um limite, digamos, de 1 para 0,3,5, mais ou menos, e a partir daqui voltou a despencar. Assistimos aqui durante o mês de agosto, acho que foi de agosto até outubro, de agosto até novembro, basicamente, é uma situação em que a paridade foi abaixo, ou seja, foi claramente um dos pontos mais fracos, digamos, da economia euro, em que havia estes receios todos que eu acabei de mencionar e que eventualmente as pessoas quiseram migrar os seus investimentos da zona euro, ou neste caso do euro para o dólar, e o que aconteceu foi que houve aqui algum receio por causa, digamos, do inverno e do, está-me a faltar a palavra, do querer racionar a energia nesta altura por causa do petróleo e por aí fora e por causa da situação do gás do russo. E o que aconteceu foi que nesta altura toda a gente achou que iria haver aqui uma situação bastante grave, mas o que aconteceu foi que ao entrarmos em 2023, ou antes disso, começou-se a ver alguns sinais da economia começar a recuperar. Ou seja, na verdade, o ano de 2023 foi quando nós começámos a assistir ao ponto mais baixo, digamos, do euro-dólar, mas depois começámos a assistir a um recuperar. Ou seja, foi o ano da resiliência, foi o ano do início da recuperação. Porquê? Porque percebeu-se que, nesta altura, o inverno não foi assim tão forte, não sei se lembram, não foi assim tão frio, logo está-me a faltar a palavra outra vez. Este ter que racionar, o racionar de energia não foi assim tão necessário e conseguiu-se encher, digamos, as cadeias de gás natural vindas do outro lado, conseguiu-se encher e Portugal, lembro na altura que Portugal era dos países da Europa com maiores reservas de gás. Esta situação do inverno não ser tão mau acabou por ser vantajoso para nós porque as reservas, aliás, o gás natural acabou por baixar em quase 80% dos picos que tinha atingido. Ou seja, os picos estavam tão altos que toda a gente achava que ia ser complicado, mas como o inverno foi mais ou menos calminho, acabou por baixar os preços quase em 80%, o que acabou por ajudar então à retoma da economia. E este acabou por ser um dos pontos principais para afastar a recessão que se estava a prever na zona euro, que acabou por não acontecer. O que aconteceu em 2023 foi que começámos a assistir a uma situação de walkies da parte do BCE, ou seja, existe o dovish, uma versão dovish, uma postura dovish e uma postura hawkish. A postura hawkish é quando tu estás a apostar cada vez mais numa situação de aumento de taxas de juros. E foi isso que a Christine Lagarde fez. Começou a apostar numa situação cada vez mais, digamos, mais forte nas taxas de juros, na subida das taxas de juros. Ela aumentou as taxas de juros até setembro, ou seja, o que nós vemos então no gráfico é que nós vimos que em 2023 nós vimos o aumento das taxas de juros acabou por começar a trazer um pouco o euro um pouco cá mais para cima, ao mesmo tempo que o dólar estava a atingir já máximos, digamos, já se começava a prever nos Estados Unidos que a Fed já não podia continuar a aumentar muito mais as taxas de juros, uma vez que a inflação estava a começar a retornar a níveis mais interessantes, ou seja, os níveis de inflação começaram a baixar nos Estados Unidos, logo não havia necessidade de continuar a aumentar as taxas de juros. Portanto, por um lado, no euro, na zona euro, enquanto que a Christine Lagarde começou a apostar numa postura mais hawkish, mais agressiva nas taxas de juros, por outro lado, na Fed começou-se a prever que eventualmente o dólar não poderia continuar com taxas de juros tão altas, porque eventualmente poderia trazer alguma recessão. Apesar de nessa altura a economia estar bastante forte nos Estados Unidos, mas começou-se a criar uma certa pressão sobre o dólar, até quando é que as taxas de juros no dólar iriam continuar a subir. Logo, quando começa a haver uma valorização grande do dólar, neste caso do euro, e começa a haver uma percepção de que o dólar poderá começar a quebrar, começa a dar origem então aqui a quase uma situação quase que lateralizada durante, digamos, o ano de 2023. Ou seja, até setembro, até estas alturas de setembro,
a Christine Lagarde continuou a aumentar as taxas de juros de uma forma um pouco até que ninguém estava a contar que fosse levar tanto tempo, mas a ideia era que ela queria ter a certeza que a inflação ia começar a quebrar. E efetivamente começou a quebrar. Com esta situação assim, o que aconteceu foi que a diferença que existia inicialmente de um dólar muito forte e um euro bastante fraco, o que aconteceu é que até esta altura, mais ou menos de fevereiro não, de setembro, o que aconteceu foi que começámos a perceber que a distância, a diferença entre as duas moedas começou a ser cada vez mais estreita e obviamente começou então a dar alguma força ao euro e a fraquejar um pouco o dólar, razão pela qual nós vemos esta clara, digamos, lateralização, ou seja, há um equilíbrio de forças entre o euro e o dólar no decorrer do ano 2023. Nesta altura, começou-se a perceber que, eventualmente, tínhamos passado uma pseudo-recessão e acabámos por conseguir sair dessa fase e começou-se a perceber que, na verdade, o euro já estava em franca recuperação dos pontos mais fracos que tinha passado no início do ano. Portanto, no início, final do ano anterior. No ano 2024, começamos a assistir, então, a um equilíbrio de forças, claramente, ou seja, onde vimos claramente um equilíbrio de forças em que as duas economias estão a trabalhar, os Estados Unidos e a Europeia, estão a trabalhar para conseguir manter as suas inflações o mais próximo possível, digamos, das zonas chave, que é a zona dos 2% de taxa de inflação. Nesta altura, a economia dos Estados Unidos de 2024, desta altura de 2024, a economia dos Estados Unidos estava bastante forte, com um bom, digamos, mercado de trabalho, extremamente forte no que toca à sua própria economia. Por outro lado, na Europa, o que aconteceu foi que nesta altura, na mesma altura, nós começámos a assistir então aqui a uma Europa a fraquejar um pouco, principalmente com o motor da Europa, a Alemanha, a começar a ter situações de complicação na sua economia, ou seja, não havia crescimento, inclusive havia crescimento quase nulo, para não dizer que havia crescimento mesmo nulo no que toca à Alemanha. Portanto, começou a haver aqui um pouco alguma preocupação. Relativamente a 2025, começámos então aqui a assistir a uma clara recuperação do euro, portanto, o euro a ganhar força, uma vez que o euro conseguiu atingir a taxa de inflação mais cedo dos 2%, ao próximo disso, mais rápido do que os Estados Unidos, e aqui então sim começámos a querer ganhar alguma força. O que é que nós vemos neste preciso momento? Nós vemos uma clara lateralização neste momento entre o euro-dólar, ou seja, um equilíbrio de forças entre o euro e o dólar, e na verdade não se espera assim grande expectativa. Acredito que eventualmente o dólar possa começar a fraquejar um pouquinho. Obviamente que a Fed, neste preciso momento que estamos aqui, ou que eu estou aqui a gravar o vídeo, a Fed está a começar a ponderar em começar a cortar taxas de juros, ainda não o fez, mas está a começar a ponderar, obviamente vai ter que ponderar fazê-lo, e quando o fizer, obviamente, poderemos continuar a assistir a uma desvalorização, neste caso agora, do dólar, o que vai, obviamente, puxar um pouco o euro-dólar no sentido ascendente. No que toca a uma situação um pouco mais micro, no que se está a passar neste preciso momento, posso dizer que neste momento assistimos aqui ao euro-dólar numa situação a testar aqui esta zona de suporte, este suporte de 1.1550 é uma zona interessante e o seu topo, a sua resistência a ser testada aqui no ponto mais alto, ou seja, na ordem de 1.19 250. Vemos claramente que estamos aqui perante uma situação num canal horizontal, até podemos ajustar aqui um pouco mais este suporte aqui para esta zona, penso que será um pouco mais interessante, ou seja, será o suporte de 1.14 mil, ou seja, vemos claramente que o euro-dólar está numa situação, numa lateralização, num canal horizontal, onde eventualmente terá que sair um pouco disto para a gente perceber o que é que poderá acontecer. Eventualmente, para quem gosta de operar euro-dólar e para quem eventualmente está a pensar em comprar euro-dólar, poderá esperar por um movimento que venha mais ou menos a esta zona aqui do suporte. Deixa eu só ver se eu descobrir aqui a ferramenta para conseguir ir buscar aqui. Ou seja, poderá eventualmente esperar que o preço possa vir testar aqui esta zona e se der aqui algum sinal, poderá eventualmente tentar aproveitar o movimento da tendência de início, novamente de uma tendência de início de alta. No entanto, obviamente que isto é tudo muito subjetivo, uma vez que o euro-dólar não dá grandes sinais ou não dá os melhores sinais, na verdade, do que possa acontecer. Por outro lado, se eventualmente o ativo vier a retestar novamente aqui a zona da resistência de 1.20 mil, ou seja, poderá dar aqui algum sinal de que o preço poderá reverter nesta zona e quem sabe eventualmente vir testar novamente a zona aqui, da zona de suporte e eventualmente quem gosta de entrar em contratendência, fazer aqui um short, fazer um euro-dólar, vender um euro-dólar nesta zona com, digamos, com um target a apontar aqui à zona deste suporte. Obviamente que antes deste suporte haverão outros suportes,
Estamos aqui a falar de um time frame diário, obviamente que é um time frame bastante grande para uma operação de day trade, por exemplo, mas obviamente que neste caso temos aqui mais, pelo menos dois suportes claros, temos este suporte e temos aqui mais este suporte aqui, né, nesta zona, antes de chegar ao suporte aqui mais baixo. Portanto, tudo isto que eu estou a falar, obviamente, e é bom que fique claro, são apenas ideias de trading, não é para tu nem comprares nem venderes, é só para tu perceberes qual é o meu pensamento no que toca a este ativo e porque é que eu escolhi este ativo, então, para te explicar qual é o sentimento de mercado. Na verdade, eu acho que com esta conciliação entre a parte fundamental com a parte, digamos, técnica, eu penso que acabaste por ficar um pouco mais esclarecido o porquê da situação estar como está. E agora vou falar no outro ativo, que obviamente que não deixa de ser o ouro. O ouro foi um dos ativos que está a crescer constantemente, ou seja, é um ativo que tem vindo a crescer já há alguns anos para cá e, eventualmente, vou fazer mais ou menos a mesma análise, se calhar não tão pormenorizada, porque estamos a falar apenas de um único ativo, mas vou-te falar aqui de alguns pontos que são importantes tu perceberes o porquê que o ouro está nesta tendência tão grande, tão forte e a bater, digamos, recordes. Relativamente ao ouro, vamos iniciar também no mesmo processo de 2022. Portanto, em 2022, conforme eu já disse, assistimos a uma taxa agressiva, digamos, das taxas de juros do dólar e também do euro. E normalmente, quando as taxas de juros do dólar sobem, quando há um aumento das taxas de juros, normalmente há uma tendência com uma correlação eventualmente negativa, já não é tão clara como era de antes, mas ainda continua a haver uma correlação algo negativa com o ouro. Portanto, nós normalmente percebemos é que quando há um dólar forte, normalmente há um ouro que vai começando a enfraquecer. E em 2022, o que nós vimos, na verdade, foi aqui uma situação de pouca expressão. Ou seja, tivemos aqui esta resistência do ano de 2022 e tivemos aqui uh, até ao início quase de 2023 a bater em fundos. Portanto, vê-se claramente que foi uma tendência, na verdade, anual de queda. Portanto, lá está, tal história que o dólar fortaleceu-se, obviamente puxa um pouco o euro para níveis que não foram muito interessantes, pelo menos para este ativo, ou seja, eram interessantes para quem estava à procura eventualmente de uma entrada em buy junto a um suporte bastante forte, que era o suporte dos US$ 1.600 por onça, ok? Outra coisa que começou a acontecer em 2022 foi que começou a haver uma compra massiva e mais robusta por parte dos bancos centrais. Os bancos centrais começaram a perceber que queriam começar a largar um pouco do dólar, ou seja, a desdolarização e começar a investir mais em ouro, ou seja, num ativo mais, digamos, mais compensador, segundo o seu ponto de vista, que eu concordo, ou seja, é um ativo de refúgio, o ouro, e neste caso os bancos centrais começaram a comprar grandes quantidades de ouro físico, principalmente a China. A China começou a comprar muito ouro e, obviamente, o que aconteceu foi que começou então a trazer um pouco o preço cá para cima antes de terminar o ano de 2023. Ou seja, houve uma resiliência da parte do ouro, apesar do dólar estar a subir, houve aqui alguma resiliência até terminar o ano. Em 2023, então, o que se assistiu foi ao início de uma tendência, digamos, de alta. Ou seja, nós podemos começar a perceber que o ouro começou então aqui a ganhar, em 2023, um movimento de alta. E iniciou-se, ou seja, já não veio fazer um retest à zona dos US$ 1.600 por onça, como fez anteriormente, ou seja, veio fazer aqui o retest por duas vezes esta zona dos US$ 1.800, um número bastante importante para quem compra ouro e para quem quer entrar e investir em ouro. Portanto, ou seja, no decorrer deste ano, o que aconteceu foi, viu-se uma clara valorização do ouro, a fazer aqui um pullback à mesma zona, mas neste caso acabou por não descer abaixo dos US$ 1.800, o que confirmou, digamos, uma valorização. Neste caso, o que aconteceu foi que atingiu aqui o seu máximo nesta zona, ou seja, cerca de US$ 2.100 por onça, onde tinha atingido, digamos, o seu ponto mais alto, com esta situação que aqui vemos. Este ponto aqui, podem ver que dia 1 de dezembro foi o ponto mais alto, digamos, 2023 que atingiu, e depois então voltou a recuperar novamente. Mas aqui podemos então marcar aqui a nossa alta, salvo seja, a alta do ouro relativamente ao ano de 2023. E o que aconteceu foi que em 2024, então o ouro explode completamente, ou seja,
Ah, e há uma situação em que aqui é necessário também entender que o ouro continua a subir, porquê? Pelo aquilo que eu já falei dos bancos centrais, mas porque começa-se então a assistir, conforme com base naquilo que eu já falei anteriormente, a um começar a quebrar, a um começar, digamos, a um fim de ciclo do aumento das taxas de juros, ok? E isso acaba por trazer um pouco otimismo para o ouro. Relativamente ao ano 2024, nós assistimos então aqui a um início de uma tendência de alta brutal, ou seja, aqui foi quando se começou a ver em 2024 o corte, a percepção da corte das taxas da Fed, ou seja, ao cortar taxas, claramente vai puxar o ouro para cima, continua a ser digamos, uma situação em que há uma indecisão a nível geopolítico e cada vez mais os bancos centrais querem se precaver, não com dólares, não com euros, mas sim com ouro, porque acabam por considerar o ouro como o melhor ativo de refúgio. O que é que acontece em 2024? Nós vemos claramente esta tendência de 2024 a vir até aqui então, a dezembro, e vemos uma clara tendência porquê? Uma clara tendência porque, como eu já disse, os bancos centrais continuam a comprar cada vez mais e depois todos nós que estamos no mercado começamos a ver uma tendência clara do ouro, ou seja, o ouro cada vez vale mais dinheiro, cada vez começa a ter valores mais expressivos e obviamente todos nós não queremos ficar de fora, ou seja, todos nós acabamos por ajudar à festa, é o chamado FOMO, o Fear of Missing Out, em que todos nós começamos a querer comprar ouro para, obviamente, tentar surfar esta tendência de alta. E aqui, em 2024, nós atingimos aqui os 2.800 dólares de máxima do ouro, ou seja, foi alguns aqui mais ou menos. Aqui os 2.800 dólares foi aqui o ponto mais alto no que toca ao ano de 2024. E aqui sim toda a gente começa a achar que, bem, isto vai ser um rally contínuo, isto vai continuar a ganhar força, vamos continuar a comprar. Obviamente que fazer compras nos topos mais altos não é a melhor forma de entrar no mercado. O que acontece é que muitos deles, muitos traders, muitos investidores aguardaram por um pullback do preço do ouro. Há aqui uma zona mais interessante, ou seja, deste suporte dos 2.500 dólares, mais coisa menos coisa, e quando então o preço chegou aqui a esta zona deste número redondo de 2.500 dólares, então aqui voltámos a assistir aqui há a situação, digamos, do preço começar a disparar. Aqui sim, em 2025, começámos a perceber aqui esta clara tendência até termos atingido o ponto mais alto, digamos, do ouro face à sua valorização, que são as máximas históricas. A máxima histórica aconteceu aqui, em novembro, ou seja, nos 4.300, 4.400 dólares, mais coisa menos coisa, atingiu aqui o ponto máximo. O que é que acontece neste momento? Vimos, depois de ter atingido aqui a situação, digamos, da sua máxima, fez um pullback a esta zona, ou seja, estamos aqui a falar, este pullback é uma zona de suporte com um número redondo de 4.000 dólares, ou seja, estes 4.000 dólares acabam, não chega a 4.000, talvez, na verdade, eu vou arredondar valores para 3.900, ok? Vou colocar aqui os 3.900. Foi um valor bastante interessante para, novamente, mais pessoas poderem começar a comprar. E quanto mais pessoas compram, obviamente, mais o preço vai subindo e assim vai sendo, digamos, a tendência do ouro. O que é que nós estamos a assistir neste preciso momento? Agora fazendo uma microanálise um pouco mais curta, a curto prazo. Vemos neste momento aqui alguma indecisão, à semelhança do que estamos a ver também no euro-dólar, mas eu acredito que, e isto mais uma vez é a minha ideia, é a minha análise, não é para vocês comprarem ou venderem ouro, é apenas a minha ideia. Eu acredito que a tendência do ouro é otimista, ou seja, vamos continuar a assistir a um ouro a fortalecer-se cada vez mais. Eu acredito que as instituições financeiras continuam a ter um bias de alta, ou seja, a partir do momento que tudo indica que o ouro vai continuar a comprar, vai continuar a valorizar-se, eu acredito que cada vez mais pessoas, cada vez mais investimentos vão acontecer no ouro, o que eventualmente vão continuar a puxar o ouro para cima. Portanto, o que eu acredito que nos próximos tempos eventualmente possa acontecer, até pode voltar a acontecer um pullback a esta mesma zona dos 3.900 dólares, conforme já vimos aqui anteriormente, pode até acontecer, mas eu acredito que eventualmente o preço, alguns por esta zona, possa continuar a recuperar. Vai ser uma questão de tempo até ele conseguir ultrapassar a sua máxima dos 4.400 dólares, fazer aqui algum pullback, para depois assistirmos a uma debandada mais de pessoal a querer entrar nesta zona dos 4.400. Para já está numa terra, está numa zona, numa terra de ninguém, para já é aguardar um pouco, perceber o que é que vai acontecer, mas num sistema mais, digamos, mais micro, para uma análise mais de day trader, eu acredito que eventualmente o ideal para quem quer entrar
na tendência do ouro, e eventualmente deverá esperar para que ele faça um pullback a esta zona e obviamente ao fazer uma entrada para esta zona vocês podem eventualmente comprar, ter um stop loss mais barato e eventualmente projetar um take profit um pouco mais para cima e ganhar aqui no risk reward de ouro, ter aqui um risk reward brutal, sei lá, de 1 para 4, 1 para 5 e quem sabe se continuarem a surfar a tendência terem 1 para 10 eventualmente. Portanto, vai ser de acordo com a vossa postura no mercado. Há pessoas que se consideram satisfeitas com uma operação de 1 para 2, há outros que gostam de estar mais numa posição de swing trader, vai depender do tipo de trader que eventualmente tu és. De qualquer das formas, volto a dizer, isto não é uma indicação para comprares nem para venderes, é só a minha análise. E basicamente foram estas as duas análises que eu quis fazer um pouco mais aprofundada e falando um pouco mais da parte fundamental para que tu possas perceber então qual é a situação de mercado e porque é que a análise fundamental é tão importante e porque é que às vezes os movimentos dos ativos fazem com que tu percebes melhor o que está a acontecer. Se estás só a analisar tecnicamente, muitas vezes vai haver movimentos que tu podes não perceber e, eventualmente, se tiveres uma noção da análise fundamental, um pouco mais macro, tu percebes eventualmente o porquê de alguns movimentos de alta ou de baixa. Ok? Espero que tenhas gostado deste vídeo. O meu nome é Luís Barata e fico por aqui. E outra coisa, não te esqueças de uma coisa, aqui já no final do vídeo, subscreve aí o canal, ativa aí as notificações e deixa aí um comentário para perceber se eventualmente tinhas esta ideia de análise fundamental ou não e se eventualmente este vídeo te ajudou de alguma forma, ok? Um grande abraço para ti e até à próxima.